Anel peniano. Você já ouviu falar? Já comprou um? Então, esses anéis, existem vários tipos, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Como utilizar, que cuidado ter para não danificar o tecido peniano, tá? Porque sim, tem algumas contraindicações e tem algumas regrinhas que você tem que obedecer para manter saudável o seu órgão, tá? Então, existem vários tipos. A intenção é sempre de utilizar anéis em silicone, tá? Eles têm tamanhos diferentes. E qual é o maior erro? O maior erro das pessoas que compram os anéis penianos são justamente em não saber escolher o tamanho adequado. Se ele ficar folgado, ele não vai sustentar a ereção do jeito que você pretende. E se ele ficar muito apertado, vai incomodar e também não vai rolar, ter uma penetração com o órgão incomodado, dolorido, tá? Então, olha, tem diferença de tamanho, sim. Tem que apertar? Tem. Mas não o suficiente para que doa, tá? Então não pode doer. Existem vários tipos, várias marcas. E como é que a gente pode utilizar? Basicamente, ele existe com o objetivo de sustentar a ereção por mais tempo, porque ele vai ocluir o mecanismo de retorno venoso. Então, chegou o sangue lá, ele vai segurar lá, mas para isso ele tem que ser apertadinho. E sustentar, além de sustentar a ereção, ele também tem o recurso de segurar um pouquinho mais a ejaculação. Para segurar mais a ejaculação, normalmente a gente coloca a nível de testículos, tá? Ou envolvendo todo o pênis e o sacro escrotal. Quando é para só sustentar a ereção, a gente geralmente coloca a nível da base peniana. O tempo também que você vai utilizar esse anel, o ideal é que não passe de 20 minutos, tá? Então aqui a gente já inseriu um anel na base e obviamente não é para no pós-coito, ou seja, após a relação, ficar ainda com esse anel muito tempo, tá? Então é interessante que não ultrapasse os 20 minutos. Uma coisa também interessante é que tente utilizar com gelzinho de silicone, tá? Seja para inserir aqui para retirar, facilita bastante, fica mais agradável, até porque lembram, eu tô dizendo que não pode utilizar ele extremamente largo, senão ele não vai cumprir o papel dele. E eu já vi em sex shops alguns muito largos que não exercem esse papel, tá bom? Obviamente que vai depender do diâmetro peniano de vocês. Então depois que retirar o anel, massageie essa região onde o anel estava lá apertando, tá bom? Mas, mais importante ainda que escolher o anel correto, sabe o que é? É treinar o assoalho pélvico. É ter esse músculo bem treinado, bem forte, bem funcional, porque aí sim você vai conseguir sustentar a sua ereção, segurar, controlar essa ejaculação, tá? E não precisa ficar dependendo de um monte de acessórios que às vezes não é de primeira que você acerta. Então não deixe de seguir o nosso canal para entender como ativar, como recrutar melhor esse assoalho pélvico, a importância que o homem tem que dar a essa musculatura. Sim, porque afinal de contas é um grupo muscular e precisa da sua atenção, precisa ser treinado. E uma das funções dele é justamente do plano sexual. Não é só essa função, mas é uma função importante e a gente vai falar bastante dela por aqui.